Fala pessoal, canal FísicaFlix, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. A aula de hoje nós vamos resolver os exercícios da SpaceX dos últimos 10 anos de termologia. Então uma análise rápida aí que vocês podem ver as questões de termologia nos últimos anos. Nós tivemos muitas questões de termologia, 16 questões, em torno de 13% das questões dos últimos 10 anos. Mais de 2012 para trás tivemos um pouco maior e esse número foi caindo a partir de 2013. Tá? Se vocês forem ver, o assunto termologia é um assunto muito grande e eu resolvi abordar ele unicamente exatamente pela porção de questões. Né? Se fosse abordar separadamente máquinas térmicas, conversão de medidas, ia dar muitas questões separadas. E aí ia ficar uma questão nos 10 anos. Por exemplo, de dilatação, caiu uma questão somente nos últimos 10 anos. Tá? Então eu resolvi abordar o assunto termologia como um único só, para a gente ter um volume maior para entender aí a matéria. Tá? Vocês podem ver que eu não retirei aqui a percentagem da primeira aula, tá? Para a gente ao final ter todo o percentual de que é cada matéria, tá ok? Qualquer dúvida, sugestões aí, vamos mandando aí pra gente poder aprimorar. Eu vi que a primeira aula ela ficou com muito chiado aí da minha gravação, da minha voz. Vou tentar melhorar isso para essa próxima aula, tá ok? Relembrando a matéria aí, vamos falar um pouco de conversão de medidas, tá? Isso aí é uma coisa bem simples, mas caiu uma questãozinha disso aí nos últimos 10 anos, tá? Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em kelvins dividido por 5 menos 273. Tá? Então, nós vamos ver aqui que para transformar da temperatura Celsius para Kelvin é somente subtrair 273, tá? Coisinha simples ali para relembrar. Questão de dilatação. Vamos relembrar aqui a volumétrica, que foi que caiu. A variação de volume, né? Quanto ele variou de volume. É o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, né, do material, vezes a variação da temperatura. Tá? Pode ser ΔT aqui, também não faz diferença. Lei dos gases perfeitos. Tá? Lei dos gases perfeitos. Nada mais é do que o PVT aquele, tá? Pressão vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão no segundo momento, do volume no segundo momento, dividido pela temperatura nesse segundo momento aí, tá bem? Ciclo de Carnot, vamos para outra cor aqui. Ciclo de Carnot de máquinas térmicas, né? Para a gente lembrar. Ciclo de Carnot nada mais é ali do que a gente tem a quantidade de calor inicial, é uma proporção com a temperatura inicial, quantidade de calor que sai, a temperatura que sai, tá? Uma proporcionalidade ali, tá? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá bem? Rendimento de máquina, né? Lembrando que é trabalho sobre a quantidade de calor. Trabalho, né? É igual a pressão vezes a variação de volume. E a formulazinha da primeira lei da termodinâmica, ali, a variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho realizado, tá? Então, algumas coisas para você relembrar aí, coisas simples, não é o intuito aqui dessa videoaula, tá? Nosso intuito é realizar os exercícios aí,
tá? Dos últimos 10 anos sobre esse assunto. Então, questão 21, ano de 2018, tá? Considere uma máquina térmica X que executa um ciclo termodinâmico com realização de trabalho, tá? Então, vamos desenhar aqui uma máquina térmica, recebendo a fonte quente, liberando a fonte fria, tá ok? Com a realização de trabalho, tá? Máquina X. O rendimento dessa máquina é 40% do rendimento de uma máquina Y, tá? Nós vamos desenhar de amarelo aqui a máquina Y para não ter confusão. A máquina Y que funciona segundo o ciclo de Carnot, tá? Então ela opera em rendimento máximo. Então o ciclo de Carnot, tá? A gente está operando a máquina com rendimento máximo. Então essa máquina X, ela trabalha com rendimento 40% dessa máquina Y, tá ok? Então vamos botar aqui que o rendimento de X é igual a 0,4 rendimento de Y, tá? Essas modificações assim de 40%, que é a mesma coisa que 0,4, isso aí não pode ter dúvida por parte do candidato, tá? Então, elas operam com temperaturas entre 27 graus e 327 graus Celsius, tá? Então, essas temperaturas na escala Celsius nós temos que transformar na escala Kelvin, porque todos os cálculos e as fórmulas a gente vai precisar que esteja na escala Kelvin, tá? Então, a temperatura 1 está igual a 27 graus Celsius. Para transformar em kelvins, a gente soma 273. É a mesma coisa que 300 kelvins, tá ok? Mesma coisa, temperatura 2, 327 graus Celsius, soma 273, ficamos com 600 kelvins, tá? Durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é de 500 joules, tá? Então, o calor rejeitado para a fonte fria aqui, 500 joules. Tá ok? Vou pegar outra cor para a gente resolver a restante do exercício. Então, o trabalho realizado neste ciclo é D. Então, a pergunta é o trabalho realizado pela máquina X durante esse ciclo. Para a gente saber o rendimento da máquina X, primeiro a gente vai calcular o rendimento da máquina Y, tá? Que a gente já sabe que é com ciclo de Carnot. Então, a gente pode usar a fórmula de rendimento para ciclo de Carnot, que é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, tá ok? Então, o rendimento da máquina do ciclo de Carnot é 1 sobre 1 menos 300, tá? Sobre 600. Aqui que a gente calculou dos kelvins, tá? Então, isso aí vai dar a mesma coisa que 1 menos 0,5. Rendimento de Y é igual a 0,5. Mesma coisa que 50%, tá? Então, já falei, o candidato tem que saber essa questão aí de 0,5, 0,4. Então, a gente já sabe o rendimento da máquina Y, a gente já sabe o rendimento da máquina X. Tá bem? A partir daí, a gente tem que descobrir o trabalho. A gente sabe que o rendimento, tá, para X é a mesma coisa que trabalho sobre a quantidade de calor em 1, tá ok? Então, a gente já sabe que é a mesma coisa que 1, tá? Menos a quantidade de calor na fonte fria sobre a quantidade de calor na fonte quente, tá ok? Então, vamos descobrir essa quantidade de calor. A gente faz aqui um comparativo que 0,4 de 0,5 no rendimento de X, tá? A gente vai ter que é igual a 0,4 vezes 0,5, a gente vai chegar a 0,2, tá ok? Esse é o rendimento de X, 0,2. Então a gente sabe que 0,2 é igual a 1 menos 500, não é isso? Sobre 500 sobre Q1, ok? Então, fazendo esse cálculo aqui, basicamente a gente descobre que o Q1 é 625 joules, tá? E a partir daí, a gente já consegue descobrir quanto que é o trabalho, tá? Lembra dessa primeira fórmula aqui que a gente botou de rendimento? O rendimento é 0,2. O trabalho é o que a gente quer saber de X sobre Q1, que é 625, tá?
Fazendo esse cálculo, a gente chega aí ao cálculo que o trabalho de X, tá bem? É 125 joules, tá bem? Resposta aí, letra B. Então vamos para a questão número 29 do ano de 2017. Tá? Um painel coletor de energia solar é utilizado para aquecer a água de uma residência e todo o sistema tem um rendimento de 60%. Ok? Para aumentar a temperatura em 12 graus, tá ok, variação de temperatura 12 graus Celsius, de uma massa de água de 1000 kg, né? 1000 kg, tá? A energia solar total coletada no painel deve ser D. Considere o calor específico da água igual a 4 joules graus Celsius. Tá. Então, o calor específico da água igual a 4,0 joules por graus Celsius. Tá? Então, o que a gente sabe? Então, a gente tem a fórmula aí da quantidade de energia, tá ok? Que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E a gente tem todos esses dados, né? Que a quantidade é igual a massa, 1000 kg. Como aqui está em gramas, a gente vai botar tudo em gramas, tá? Então, botar mais 3 zeros, tá ok? Vezes o calor específico, 4, vezes a variação da temperatura, tá? 12 graus Celsius, que aqui está em Celsius. Então, fazendo esse cálculo, a gente tem que... pode transformar isso aqui em 1 vezes 10 na 6, né? Aí 4 vezes 12, 48. Fica 4,8 vezes 10 na 7 joules. Tá bem? Essa é a quantidade de calor que essa variação de temperatura com esse calor específico para essa massa. Só que essa energia, esse painel coletor de energia solar, ele tem um rendimento de 60%. Ou seja, o que acontece é o seguinte, nós temos que achar um valor para que essa máquina produza o suficiente para que isso seja 60%. Então, tá ok? A eficiência dela vezes 0,6, a energia que ela precisa, tem que dar, ou seja, 60% dessa energia aqui, ó, tem que dar 4,8 vezes 10 na 7. Tá ok? Passando 0,6 para lá dividindo, nós temos que a energia que ele precisa, né? A quantidade de energia é igual a 8 vezes 10 na 7. Tá ok? Joules. Tá bem? Eu botei E aqui, mas na verdade o que ele está perguntando é o que, né? Tá ok? É a quantidade de calor coletada. Eu chamei E aqui para diferenciar, tá bem? Isso aí pouco importa, você tem que chegar no resultado final. Então, a quantidade de energia que eu preciso coletar para que 60% dessa energia seja 4,8 vezes 10 na 7. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido aí a questão. Qualquer dúvida, manda no canal. 8 do ano de 2016, vamos dando continuidade aí. Durante o experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules, tá? Em relação ao gás, ao final do processo, podemos afirmar que o quê? Então, se ele é comprimido, o volume dele diminui. Ele foi comprimido, certo? Então, com a compreensão adiabática, nós temos que o volume diminui, tá? O volume diminuindo, a gente tem que sempre lembrar da questão ali dos gases perfeitos, tá bem? PVT, tá bom? Ela é igual a uma constante. Ela sempre vai ser uma constante. Isso é meio torto aí, mas vocês entenderam, né? Então, se o volume diminui, para que se mantenha em equilíbrio isso, a gente tem que a temperatura aumente, certo?
e a pressão aumente, tá bom? A temperatura está ligado diretamente à energia interna aumentada. Como é mais comprimido, aumenta a energia interna, então aumenta a temperatura, tá bem? A gente sabe que o trabalho é 800 joules. Nesse tipo de transformação pode ocorrer quando o gás está contido no interior de um recipiente termicamente isolado, ou sofre expansões ou compressões suficientemente rápidas para que as trocas de calor com o ambiente possam ser consideradas desprezíveis. Tá bem? Então, quando ele fala em comprimido adiabaticamente, é esse tipo de coisa. Tá? Então, temos o que aqui? Que o volume diminuiu. Isso pode ser um desses três aqui. Esses dois aqui já não é. Tá? A pressão, a temperatura. A temperatura aumentou. Só pode ser um desses dois. Esse aqui não pode ser. E a pressão aumentou. Então, resposta letra D. Tá? O volume diminui, porque foi uma compreensão. A temperatura aumentou, porque a variação de energia interna aumentou. A energia interna aumentou. E a pressão aumentou por questões ali da compressão também e da constante ali da fórmula dos gases perfeitos, tá bem? Questão teoricamente simples aí, para a gente dar continuidade aí aos exercícios. Bora, candidato. Vamos lá, questão 32, ano 2014. Em uma fábrica, uma máquina térmica realiza com um gás ideal o ciclo FGHIF, no sentido horário, conforme o desenho abaixo. As transformações FG e HI são isobáricas. Então essas aqui, ó, pressão constante. Já podemos analisar pelo gráfico que é a pressão constante. Então, isobáricas. Isobáricas. Essa e essa aqui são isobáricas. Tá bem? E IF é adiabática. IF adiabática. Adiabática. Bem? Considere que nas transformações FG, na primeira ali, 200 kJ de calor tenham sido fornecidos ao gás. Tá? 200 kJ de calor fornecidos ao gás, e que nas transformações HI, essa aqui é FG, né? FG. E que na HI, ele tenha perdido 220 kJ de calor para o meio externo. A variação de energia interna sofrida pelo gás nas transformações adiabática IF é a variação de energia interna sofrida pelo gás da transformação adiabática IF é. Essa é a questão 32. Tá? Então, o que ele quer saber é isso aí, a variação da energia interna. Então a gente já sabe que, vamos dividir aqui, IF, aliás, FG e HI, tá? Vou fazer em amarelo. Nós temos que em FG, vou fazer aqui, ó, em FG, tá? Vamos ter a seguinte situação. A gente sabe que a quantidade de calor é igual a 200 kJ. A gente sabe que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, tá? Então a gente consegue descobrir o trabalho aqui. Usar W, tá? Pode ser T, conforme você aprendeu aí, conforme padronizou na sua escola, tá? Pressão vezes a variação de volume. Ou até mesmo esse símbolo aqui, ó, para trabalho, tá? Não importa. Isso aqui vai dar igual a 2 vezes 10 na 5. Ok? FG. E a variação de volume aqui, ó, 0,5, 0,25. Desculpa, 0,5, 0,15, tá? Essa é a variação de volume. Fica 0,5 menos 0,15.
Tá? Foi essa a variação. Então a gente tem que o trabalho vai ficar igual a 70 kJ, fazendo os cálculos ali, tá? Bem, essas dúvidas matemáticas aí simples, qualquer coisa depois se o candidato ficar com dúvida eu explico como é que isso aqui deu 70 kJ, mas é só fazer o cálculo matemático, tá? Pra gente não perder tempo. Chegando à seguinte conclusão aqui, ó. A gente descobrir a variação da energia interna, tá? De FG, a gente faz o seguinte cálculo. Variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. A gente já tem a quantidade de calor, que é 200 kJ, menos 70 kJ, que é o trabalho que a gente descobriu. Tá? A variação de energia interna aqui vai dar 130 kJ. Tá bem? Guarda essa informação. Variação de energia interna, FG. Tá bem? Agora a gente vai ver em HI, que são as informações que a gente tem, né? FG e HI. Em HI. Vou fazer com outra cor aqui, vamos ver se o azul fica bom. Em HI. Tá? Em HI, a gente tem que a quantidade de calor menos 220 kJ. Mesma coisa, tá? Descobre que o trabalho é igual a pressão 10 na 5, vamos ver se 10 na 5. Aqui, ó, pressão em HI, ok? E a variação. Olhem que a movimentação aqui, ó, em sentido horário, então é de H para I. Então é 0,25 menos 1 a variação de volume, certo? Tá? Isso é importantíssimo, esses detalhes, tá? Se você fizer 1 menos 0,25 vai dar errado o cálculo, tá bom? Então vai dar um número negativo, vai dar menos 75, aqui, ó, tá? Então fazendo o cálculo ali nós temos menos 75 kJ, tá? Cuidado aí, esse quilo quer dizer 1000, então esse 10 na 5 a gente separa para ficar 10 na 13 e ficou assim, para transformar, que aqui era joules, para ficar quilojoules também. E a mesma forma, variação de energia interna vai ser igual a menos 220 kJ menos 75, tá? É menos trabalho, só que já está negativo, menos vira mais 75. A variação de energia interna de HI vai ficar menos 145 kJ. Tá bem? Que a dúvida do candidato manda no portal aí. Agora, eu quero que vocês entendam o pulo do gato aqui para a gente descobrir. Vou até fazer em vermelho aqui, ó. O pulo do gato da questão é o seguinte: o que a gente tem que deduzir? Ele quer a variação da energia interna de I até F. O que é isso? Nada mais é que a energia interna de F menos a energia interna de I. Tá bem? Vamos fazer o seguinte. Como é que a gente obtém isso? É um detalhe muito simples. O que acontece é que de G para H, aqui, ó, como é uma variação, ele fala aqui, ó, cadê? Isotérmica, não há variação de temperatura, então a energia térmica é igual em G e em H. Então, tanto H quanto G são iguais. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente já não tem a energia interna de F. Ó, temos a variação de energia interna de F para G, que é igual a variação interna de G menos a variação interna de F. Tá? E temos a variação da energia interna de HI, que é a variação de energia interna de I menos a energia interna de H. Beleza? Então a gente já tem aqui, ó, olha o pulo do gato que o candidato não pode se descuidar. A gente quer U de F menos U de I, tá?
A gente tem U de F aqui e tem U de I, tá? O U de G é igual ao U de H, beleza? Então a gente consegue substituir. U de G é igual ao U de H. Então olha só, vamos fazer aqui no outro slide para a gente entender melhor. A gente chegou à conclusão que U de G é igual ao U de H, porque é uma transformação isotérmica, tá? Esse é o pulo do gato, the cat jump. Grava isso aí, candidato. Cat jump. Vai ter muito cat jump aí nas aulas, tá? Pulo do gato. Vamos lá. Baseado nisso, a gente tem que a variação interna de energia, a variação da energia interna de Fg é igual ao U de G menos U de F, que é igual a 130 kJ. Não foi isso que a gente achou lá na questão? Foi, né? Vamos ver lá. 130 aqui, ó. Agora a gente vai usar o variação de energia interna de HI. Tá? Temos agora também, já tivemos a variação interna de F de G, tá? Temos agora de HI. Então, a variação de energia interna de HI é igual a variação de energia interna de I, desculpa, a energia interna de I menos a energia interna de H, que vai ser menos 145 kJ, tá? Como a gente observa aqui, tá? Então, vamos isolar aqui, vamos fazer com outra cor roxa aqui para o candidato entender. Vamos isolar essa primeira, então. Como o de G é igual ao de H, o de G é igual ao de H, vamos isolar o de G. O de G é igual a 130 mais o de F. Vamos substituir aqui em UH, tá? Então fica o de I menos 130 mais o F, o de F, ou menos 145 kJ. O de I menos 130 menos o de F, tá? É igual a menos 145 kJ. Então a gente separa o de I menos o de F é igual a menos 145 mais 130. O de I menos o de F é igual a menos 15 kJ. Tá? É isso que a gente está procurando? Vamos ver lá. Não. O de F menos o de I. É isso que a gente está procurando, não o de I menos o de F. Esse é outro detalhe, ó. A gente tem o de I menos o de F. O de F menos o de I. Então, o que tem que fazer aqui? Inverter o sinal. Tá? Então, o de F menos o de I fica igual a 15 kJ. Tá ok? Tem que atentar aí para essa questão dos sinais. Então, resposta ali, 15 kJ, tá bem? Resposta letra C, tá bem? Olha lá, questão 22 do ano de 2013. Em uma casa moram 4 pessoas. Deixa eu usar o marcador de texto aqui. Moram 4 pessoas que utilizam um sistema de placas coletoras de um aquecedor solar para aquecimento de água. O sistema eleva a temperatura da água de 20 para 60 graus, então uma variação de 40 graus Celsius. Tá? Todos os dias. Considere que cada pessoa da casa consome 80 litros de água quente do aquecedor por dia. Tá? A situação geográfica em que a casa se encontra faz com que a placa do aquecedor receba por cada metro quadrado a quantia de 2,016 vezes 10 na 8 joules de calor do Sol, tá? Em um mês. Sabendo que a eficiência do sistema é de 50%, a área da superfície das placas coletoras para atender a demanda diária de água quente da casa é de dados. Considere um mês igual a 30 dias. Calor específico da água, 4,2 joules por graus
gramas por grau Celsius, a densidade da água é 1 kg por litro. Tá? Vamos lá. Questão trabalhosa, sim, mas uma questão teoricamente simples. Tá? Vamos lá. O que a gente vai utilizar aqui? Algumas informações. A gente tem a variação da temperatura que ele quer, 40 graus Celsius. Tá? Vou fazer direitinho aqui. 40 graus Celsius. Tá? 4 pessoas na casa, cada pessoa 80 litros, né? Se é 4 pessoas, 80 litros cada pessoa, então vão ser 320 litros por dia de consumo, né? Situação geográfica, a quantidade de calor que cada metro quadrado da placa recebe é tanto em um mês, tá? Então, se isso aqui é a quantidade por dia, tá? Vamos ver a quantidade por mês, tá? 320 litros por dia é o consumo da casa, por mês é 320 vezes 30. Esse é o consumo da casa por mês, tá bem? Então, 320 por 30 0, 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, tá? 9.600. 9.600 litros por mês. Isso é a quantidade de água que a casa consome, tá? A gente sabe que 1 kg é igual a 1 litro, a densidade da água. Então a massa é igual a 9.600 kg por mês, tá bem? O que a gente tem que atentar? Que o dado que a gente tem, ele fala em gramas. Então a gente consegue transformar isso aqui em 9.600, como é 1.000, bota mais 3 zeros, gramas por mês, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 9,6 vezes 10 na 6 gramas por mês, tá bem? Vamos guardar essa informação aqui. Isso aqui é a massa de água que a gente quer aquecer e a quantidade de calor que a gente precisa. A gente vai utilizar a fórmula quantidade de calor, que é igual a massa vezes o calor específico da substância que a gente quer aquecer e a variação de temperatura que a gente quer obter, né? Que macete, tá? É uma forma de decorar isso aqui. Então a quantidade de calor que a gente quer, precisa, né, para aquecer a água em um mês é a massa, 9,6, desculpa. Vou apagar aqui. 9,6 vezes 10 na 6, tá? Calor específico, 4,2 vezes a variação de temperatura. Está em graus Celsius aqui, está em graus Celsius aqui, 40. Tá bem? Então a quantidade de calor aqui que a gente vai precisar vai dar mais ou menos 16. Já fiz esse cálculo, tá? Não sou nenhum gênio de cabeça. 128 vezes 10 na 8 joules. Tá bem? Essa é a quantidade de calor que eu preciso num mês, tá? Cada metro quadrado é esse valor aqui, ó. Vou até fazer com outra cor aqui, ó, para o candidato não se confundir. Olha só, eu tenho essa quantidade de calor e eu, para cada metro quadrado, eu preciso disso aqui. Se eu pegar e dividir esse valor da quantidade de calor por esse aqui, vai me dar o número de metros quadrados que eu preciso, tá? Então, o tamanho, vamos botar assim, que eu vou precisar é esse 16,128 dividido por 2,016, tá? Vezes 10 na 8, vezes 10 na 8, ó. Ó, a gente sempre já deixa na mesma notação científica para não ter nenhum problema. Isso aqui vai me dar igual a 8, tá? Metros quadrados de placa. Só que tem um detalhe. Ele me diz que o rendimento do sistema é 50%. Ou seja, eu tenho que conseguir o dobro de energia de que eu preciso, tá ok? Porque ele só consegue absorver 50% dessa luz solar, tá? Então, o dobro de 8, 16, tá? Simples assim. 16 metros quadrados, resposta letra E.
Seguimos. Questão 22, ano 2012. Em um laboratório, um estudante realiza alguns experimentos com um gás perfeito. Inicialmente, o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica. Tá bem? Que torna o seu volume 5 vezes menor. Tá? Então, o volume 5 vezes menor. Tá? Ó, vamos raciocinar aqui. Ó. Isobárica. Isobárica, pressão continua a mesma. Tá? Então, vamos botar essa temperatura aqui, vamos chamar de P0 a pressão e vamos chamar o volume de V0. Após essa transformação isobárica, vamos botar outra cor aqui, amarelo. Ele vai ter uma temperatura 1, que a gente não sabe ainda, a pressão 1, que é igual à pressão 0, que é isobárica, tá? E o outro volume que ele falou que é 5 vezes maior, que torna o seu volume 5 vezes maior, tá? Então, vai ter um V1, que é igual a 5 V0, beleza? Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica, tá? Então ele sofre uma transformação isocórica, quer dizer o mesmo volume, né? Não altera o volume. Volume inalterado. Vamos escrever com verde aqui. Então ele vai ter uma temperatura 2, uma pressão 2 e um volume 2. Só que como é isocórica, o volume 2 é igual ao volume 1, tá? E sua pressão cai a 1/6 do seu valor inicial, ou seja, a pressão 2 é 1/6 de P1. Tá? O valor final da temperatura do gás passa a ser, quer saber, T2. Tá bem? Então vamos fazer isso aqui, separado aqui, até com outra cor. Para ficar bem diferente uma coisa da outra. Tá bom? Vamos lá. No primeiro caso, não altera a pressão. Então a gente tem aqui a temperatura sobre... Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Qual é a nossa fórmula ali dos gases perfeitos? Vou botar aqui em cima, então. PVT é igual a P1, V1, T1. Como a gente tem aqui que é uma transformação isobárica, não tem a pressão, porque a pressão é a mesma, ela se anula. Então, volume de 0 sobre temperatura 0 é igual ao volume 1 sobre T1. Só que aqui, ó, quando se planejou essa comparação, essa fórmula dos gases perfeitos, se raciocinou com a temperatura em Kelvin, tá? Então, nós vamos transformar em Kelvin. Para transformar em Kelvin, a gente soma 273. Então, a gente tem aqui 27. Vou apagar isso aqui. Não é 7, é 27. Tá? 27 mais 273 é igual a 300. Sempre um cálculo fácil, assim, quando eu vou transformar em Kelvin. Tá? Então, a gente tem que o volume inicial, V0, sobre a temperatura inicial, 300 kelvins, é igual a V1, que é 5 V0. Não é isso? Ó, V1, 5 V0. Já vamos conseguir cortar ali. Vai me dar a temperatura em 1. Consigo cortar aqui, ó. A gente fazendo o cálculo, passa para lá. Tem que T1, passa T1 para cá, é igual a 1500 Kelvin. Tá? Já temos a temperatura em T1. Agora, vamos fazer na segunda situação. Como é isocórica, o que sai? O volume. Então, PT, P1, T1. Tá? P sobre T, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Isocórica, mesmo volume, por isso que sai o volume da fórmula. O que é P1? P1 é igual a P0, tá? Mas vamos deixar como P1. A gente vai substituir depois. Temperatura em 1, 1500, já está em Kelvin. Pressão 2 é 1/6 de P1, não é isso? 1/6 de P1.
e o T2, que é o que a gente quer. Conseguimos cortar P1 com P1. Fazendo o cálculo aqui separadamente, temos que T2 é a mesma coisa que 250 Kelvin. Como ele quer a resposta em graus Celsius, a gente simplesmente diminui 273. Vamos ter a resposta menos 23 graus Celsius. Questão simplesinha aí para a gente arrematar mais um pontinho na questão da SpaceX, menos 23 graus Celsius. Bora à questão 25, ano 2012. Um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Ok? Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Bom, então é o que eu já tinha mostrado ali, é algo que, essa fórmula de conversão aí é algo que o candidato tem que ter em mente, tem que ter gravado, que a temperatura em graus Celsius dividido por 5, ela é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? Se não gravou isso aí, anota, tá? Grava isso aqui, bota num post-it, prende em cima da cama, tá? E guarda. Tá? Mesma coisa para Kelvin. Temperatura em Kelvin menos 273, tá? Dividido por 5. Que a gente já sabe que de Celsius para Kelvin é só somar 273, tá bom? Então 10,4, substitui aqui, ó, nessa temperatura em Fahrenheit. Vamos fazer o cálculozinho aqui simples e rápido, tá bom? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 10,4 menos 32 dividido por 9, tá? Então passo 9 para lá, 9, temperatura em Celsius é igual a 5 vezes 10,4 menos 32. Isso aí vai dar que a temperatura em Celsius é igual a menos 21,6 vezes 5 dividido por 9, que vai dar igual a menos 12 graus Celsius, tá? Questãozinha simples e rápida aí, resposta a letra C, menos 12 graus Celsius. Vamos lá, questão 7 do ano de 2011. Tá? Essas questões conceituais, assim, o candidato ele tem que dar uma papirada, não tem muito o que eu solucionar para ele aqui no vídeo, tá? É questão teórica, tá? Eu nem sei por que botam isso em questões de exatas, mas cai algumas questões aí de física teórica, tá? Então, vamos lá. Dois blocos metálicos de materiais diferentes, inicialmente a mesma temperatura, são aquecidos, absorvem a mesma quantidade de calor e atingem uma mesma temperatura final, sem ocorrer mudança de fase. Tá? Baseado nessas informações, podemos afirmar que eles possuem o mesmo. Densidade? Não. Calor específico? Não. Volume? Não. Capacidade térmica? É essa a questão. Capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra variação de 1 grau Celsius. Então, a fórmula dela, da capacidade térmica, é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, é a quantidade de calor que ele precisa para variar a mesma quantidade de temperatura. Então, como não houve mudança de fase e a temperatura deles variou igual, a capacidade térmica deles é igual. Pô, o candidato sabe que volume e massa não quer dizer nada. Calor específico é outro conceito. O camarada tem que estudar, que é o índice lá, tá? Que é baseado na massa. Tá? Então, a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Tá? Então, não quer dizer também. Se ele tiver uma massa diferente e o calor específico for o mesmo, não vai alterar. Então, tanto a multiplicação da massa quanto o calor específico vai dar a capacidade térmica. E essa sim tem que ser igual, que é o que varia, que faz a variação de temperatura, tá? Precisar da mesma quantidade de calor para ser igual. E densidade também o candidato sabe que não é ali, que é massa, volume, tá bem? Questão simples aí, resposta letra D, tá? Essa aqui eu acho que não deve haver muita dúvida, questão conceitual, tá bom? Vamos para a próxima. Um gás ideal sofre uma compreensão isobárica, tá bem? E o seu volume diminui 0,2 metros cúbicos. Vamos botar aqui, compreensão isobárica. Mesma pressão.
sob a pressão de 4 vezes 10 na 3 newtons por metros quadrados, tá bem? E o seu volume diminui, variação de volume, 0,2 metros cúbicos. Durante o processo, o gás perde 1,8 vezes 10 na 3 joules de calor, tá bem? Então, a variação da energia interna do gás foi... O que é a variação da energia interna? A variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, tá? A gente sabe que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Trabalho é igual a 4 vezes 10 na 3 newtons por metro quadrado vezes a variação de volume, 0,2, tá? Metros cúbicos. Então tudo em metros, não tem problema. Vai dar um trabalho de aproximadamente, vou fazer um cálculo aqui, 0,8, tá? Vezes 10 na 3, tá bom? Agora a gente já tem o trabalho, já tem a quantidade de calor, né? Vamos fazer o seguinte cálculo aqui, ó. Variação de energia interna é igual a 1,8 vezes 10 na 3 menos o trabalho. Só que tem um detalhezinho aqui que a gente tem que cuidar. Como ele sofreu uma compreensão isobárica e ele perdeu, olha aqui, ó, ele perde 1,8 joules de calor, é menos 1,8, tá bem? Perde, negativo, tá? Então, por isso, menos 1,8 a quantidade de calor, tá? Menos 0,8. O que acontece aqui? Ele não sofreu uma compreensão isobárica, ele não foi comprimido. Então, se ele foi comprimido, a variação de volume dele é negativa também. Então, aqui, ó, a variação negativa, menos 0,2. Esse resultado aqui é menos 0,8 vezes 10 na 3. Esse é o pulo do gato. Cat jump. Tá? Essa é a questão dos sinais. Compreensão, variação de volume negativa. Tá bem? Como ele perde calor, menos 1,8. Ele dá aqui o valor em positivo, mas ele fala que perde aqui. Então, esses detalhezinhos de sinais que é sempre importante. Então, menos 0,8 vezes 10 na 3. E aí, se o candidato for fazer essa resposta com sinais contrários, vai ter sempre uma opção ali para ele se lascar de vez. Então, a gente fazendo essa substituição, vamos ter que é menos 1,0 vezes 10 na 3 joules a resposta. Tá bem? Questão, resposta aí, letra D. Tá? Menos 1 vezes 10 na 3 joules. Questão 16, ano 2011. Mesma coisa aí, questão teórica, tá? Para um gás ideal ou perfeito, temos que as suas moléculas não exercem a força umas sobre as outras, exceto quando colidem, tá? É a resposta aí, letra A. Tá? Se vocês forem ver as questões uma por uma aí, essas questões teóricas aí, o candidato ele tem que dar uma papirada, tá bom? Vamos se ater às questões mais de cálculo ali. Quem tiver uma dúvida aí nessa questão 16 aí, me procurar, tá? Mandar um e-mail, escrever aí no vídeo, que a gente faz um vídeo específico para sanar essas questões teóricas. Beleza? Questão 1, ano 2010, tá bom? O gráfico da pressão P em função do volume no desenho abaixo representa as transformações sofridas por um gás ideal, do ponto A até o ponto B. O gás sofre uma transformação isotérmica, tá? Isotérmica. Beleza? Do ponto B até o ponto C sofre uma transformação isobárica. Do ponto B até o ponto C, isobárica. Isso é óbvio, né? A pressão está aqui, ó, na linha reta, constante a pressão. E do ponto C até o ponto A, pô, isocórica, isovolumétrica, mesma coisa, né? Tá? De C para A, não varia o volume. Beleza, vamos botar até outra cor aqui só para facilitar. Aqui, ó. Tranquilo, né? Considerando TA, TB e TC as temperaturas absolutas do gás nos pontos A, B e C, respectivamente, pode-se afirmar que, pô, coisas simples aqui, ó. Quando a gente tem uma transformação isotérmica, a gente já viu que como a temperatura não varia, né? A temperatura de A é igual à temperatura de B. Então, toda questão que não tiver isso, ó, temperatura de A de B maior que de A,
temperatura de B menor que a de A, tá. Então já não pode ser. Então a gente só tem que ou é E, ou é B, ou é A, tá? Agora a gente tem que de B para C é isobárica, não é isso? De B para C é isobárica. Então de B para C a gente sabe que o volume de B sobre a temperatura de B tem que ser igual ao volume de C sobre a temperatura de C, tá? Então o que acontece? O que a gente sabe que de B para C acontece? Aumenta o volume, ó, tá vendo? Pelo gráfico de B para C aumenta o volume. Então o volume de C é maior que o volume de B. Estão vendo? Aqui no gráfico, ó. O volume de C é maior que o volume de B. Tá? O volume de B está mais próximo ao zero, à origem, do que de C. Como o volume de C aumenta, tá? Isso aqui é uma proporção, tá bem? Para que sejam iguais esses números, esse aqui é menor, esse aqui é maior. Tá? Esse temperatura de C, para equilibrar essa equação, tem que ser maior que o de B. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo chulo, tá bem? O volume de B é 2, que é x, e o volume de C é 4, desculpa. Esse número aqui, ó, tem que ser maior para essa equação ser igual. Digamos que x seja 1 e aqui vai ter que ser 2, tá bem? Isso aqui é bem esdrúxulo aqui, só para o candidato entender essa análise. Então a temperatura de C tem que ser maior que de B. Temperatura de A igual a B, temperatura de B menor que a de C. Resposta letra A. Tá bem? De B não é maior, não é. E aqui não é igual também, tá? Porque não é uma transformação isotérmica. Então a temperatura de A é igual a de B, porque é isotérmica, tá? E a B é menor que C, porque o volume de C é maior e como os gases são perfeitos, tem que manter essa equação em dia. Questão 9 do ano de 2010, tá bom? Mesma coisa aí, questão bem besta aí, no meu entendimento, acho que não deveria cair nas questões da PrEP. A utilização do termômetro para avaliação de temperatura de um determinado corpo é possível porque após algum tempo de contato entre eles, ambos adquirem a mesma temperatura. Neste caso, é válido dizer que eles atingem o quê? O equilíbrio térmico, resposta letra A. Ponto de condensação, coeficiente de dilatação máximo, mesma capacidade térmica, isso aqui era da outra questão, mesmo calor específico. Então, equilíbrio térmico, eles atingem o equilíbrio térmico, por isso que eles mantêm a mesma temperatura, eles se colocam um em contato com o outro, atingem a mesma temperatura, por isso que a gente consegue determinar ali a temperatura com o termômetro, tá bem? Questão besta aí, mas caiu aí, qualquer dúvida o candidato me pergunta. Questão 12 do ano 2010, vamos lá? Para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância de calor específico igual a 0,6 calorias gramas graus Celsius, de 20 para 50, variação de temperatura 30 graus Celsius, de 20 para 50, será necessário fornecer-lhe uma quantidade de energia igual a... Questão aí, simples. Quantidade de energia, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Quantidade de energia igual a massa, 200 gramas, já está em gramas, vezes calor específico, 0,6, vezes a variação de temperatura, 30. Então a quantidade de energia aí que a gente chega nessa questão, 200 vezes 0,6, 120 vezes 30, 3.600 calorias, tá bem? 3 aqui, 36, 360, 3.600, tá? Resposta a letra E. Vamos para a questão número 4 do ano de 2009. Mesma coisa. Podemos afirmar que para um gás ideal, o final de toda transformação é cíclica, tá? O que acontece? Se é uma transformação cíclica, tá? A gente tem que a variação da energia interna é nula, porque é um conjunto de transformações que após as quais o gás volta a apresentar a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura. Como o estado final é igual ao estado inicial, numa transformação cíclica, a variação de energia interna dele é nula. Tá? Então aqui, ó, resposta letra B. O calor total trocado pelo gás é nulo, o trabalho realizado pelo gás é nulo, a pressão interna do gás diminui e o volume interno do gás aumenta. Não. Tá? Então, essa aqui é a questão teórica, só para dizer que a variação interna
de um gás numa transformação cíclica é nulo. Tá? Vamos para a questão 5 do ano de 2009, para a gente ganhar tempo. Em um experimento de aquecimento de gases, observa-se que um determinado recipiente totalmente fechado resiste a uma pressão interna máxima de 2,4 vezes 10 na 4 newtons por metro quadrado. No seu interior há um gás perfeito com temperatura de 230 kelvins e pressão de 1,5 vezes 10 na 4 newtons por metros quadrados. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, podemos afirmar que a máxima temperatura que o gás pode atingir sem romper o recipiente é, ou seja, o volume dele é o mesmo, né? O volume do objeto é o mesmo que o do gás, porque o gás ocupa todo o espaço, tá? Do objeto. Então, PT, P1, T1. Tá? Então, a pressão que a gente tem que atingir máxima é essa. Pressão atual, 1,5 vezes 10 na 4. Temperatura atual, 230 kelvins. A pressão que a gente tem como limite é 2,4 vezes 10 na 4. 2,4 vezes 10 na 4. E a temperatura que a gente máxima que a gente pode atingir. Fazendo o cálculo aqui, tá? O candidato faz, passa para lá, regra de 3 simples aí, ele vai achar essa temperatura aqui de 368 kelvins, tá bem? Resposta ali, letra E, 368 kelvins. Uma das questões mais simplesinhas de se fazer aí, tá bom? Questão 9 do ano de 2009. Um estudante de física deseja medir o coeficiente de dilatação volumétrica. Lembra que eu falei que tinha uma questão nos últimos 10 anos de dilatação? Tá aqui, ó. De uma substância líquida. Ele quer saber o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Qual que é? Preenche completamente o recipiente de 400 centímetros cúbicos, tá? O volume, ó, 400 centímetros cúbicos de volume interno com a referida substância. O conjunto encontra-se inicialmente a temperatura de equilíbrio T1, que é igual a 10 graus Celsius, e é aquecido até uma temperatura de equilíbrio T2, 90 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é igual a 4 vezes 10 na 5. Tá? Sabendo que houve um transbordamento de 20, então esse é um volume, tá, do líquido que sobrou. Tá? 20 centímetros cúbicos de líquido. O coeficiente de dilatação da substância líquida é D. Tá bom? Então a gente tem aqui, ó, que a variação de volume, vamos fazer primeiro do recipiente, né? Nada mais é do que o volume inicial dele, vezes o coeficiente dele, do recipiente, vezes a variação de temperatura, tá? Então nós temos que a variação de volume do recipiente é 400, né, que é o volume inicial, vezes o coeficiente que a gente já tem ali, vezes 10 na 5, a variação de temperatura, 90 menos 10, 80. Tá fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar à seguinte variação de volume do recipiente, 1,28 centímetros cúbicos, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente já tem a variação de volume e já sabe que o volume variou 20 centímetros cúbicos, tá? O líquido variou 20 centímetros cúbicos a mais. Então a variação de volume do líquido foi esses 20 centímetros cúbicos mais esse 1,28 porque ele variou junto com o recipiente. Então 21,28 centímetros cúbicos é a variação do líquido. Então a gente já tem a fórmula, já tem essa informação de 1,28 é a variação do volume líquido, volume inicial 400, o coeficiente do líquido que a gente quer saber vezes a variação de temperatura que foi 80. Isolando o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido na fórmula, a gente chega ao seguinte número, 6,65 vezes 10 na menos 4, tá? Só fazer o cálculo aqui, dessa questão aqui que vocês vão chegar à resposta letra D. 6,65 vezes 10 na menos 4. Graus Celsius elevado a menos 1, tá bom? Então,
Então, candidato, 90% de sucesso se baseia simplesmente em assistir. Curta esse vídeo, tire suas dúvidas, acompanhe. Nós vamos resolver todas as questões dos últimos 10 anos de física por matéria. Não perca essa oportunidade, curta esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar aí as postagens dos novos vídeos, tá ok? Dúvidas, sugestões, pode mandar aí que a gente está aqui para ajudar. Forte abraço, bora candidato!